Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de televisão. Eu sou o Lincoln Portela, estou acompanhado da advogada e mestre em Direito, doutora Alê Portela. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre o retorno dos judeus a Israel. Para participar do debate, convidamos o pastor Carlos Santos. Ele é bacharel em teologia e coordenador nacional do Brasil da Operação Êxodo Ebenezer, que ajuda a repatriar judeus. Venha conversar conosco. Participe fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Pastor Carlos, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, pastor. Obrigado mesmo. Alê Portela, muito obrigado. Boa noite, Lincoln. Seja muito bem-vindo, pastor Carlos. Muito obrigado. Então, o que é a operação? Como é que nós estamos nesse trabalho? A Operação Êxodo Ebenezer é uma operação de repatriamento dos judeus. Ela trabalha em conjunto com as agências judaicas no mundo inteiro e também tem outras organizações cristãs que ajudam a repatriar os judeus. Então, nós fazemos todo tipo de ajuda humanitária, desde alimentação, remédios para judeus que necessitem em algum ponto vulnerável, e pagamos passaportes, tradução de documentos juramentados, apostilamentos de documentos, são vários tipos de apostilamentos. E a gente vai tirando as pedrinhas do caminho dos judeus, né? Para que eles possam, então, voltar para Israel mediante o consenso da agência judaica, que é o órgão do governo que é responsável por isso. Ok. Pastor Carlos, eu gostaria de saber quando e onde nasceu a Operação Êxodo Ebenezer. A Operação Êxodo Ebenezer nasceu em Jerusalém em 1991 e tinha 120 pessoas orando. E foi durante a Guerra do Golfo, né? E Saddam Hussein estava mandando mísseis contra Israel e lá estava nascendo a Operação Êxodo Ebenezer. E naquele tempo a Rússia, a União Soviética havia sido fragmentada por Mikhail Gorbachev e então foi a hora de tirar os judeus da Rússia, não é? E já chegaram da Rússia, só da Rússia, mais de 1 milhão de judeus da Rússia que estão em Israel. Ao todo, quantos judeus aproximadamente a operação já auxiliou? A operação, ela ajuda aqueles judeus que têm necessidades. Então, foram mais ou menos 200 mil judeus. Só a operação, inclusive, fretamos 170 cruzeiros marítimos de Odessa, na Ucrânia, até Haifa, em Israel. Hoje está mais por avião. Pergunta, sim. Há uma preocupação muito grande em que os judeus também se convertam ao cristianismo. Isso foi um grande problema que uma determinada religião teve no mundo. Vocês, quando fazem esse trabalho, não se preocupam ativamente em fazer com que haja esse tipo de evangelização. Fazem um trabalho humanitário e não um trabalho religioso. Nosso trabalho é humanitário, ele não tem fundo proselitista, não é essa a tônica do trabalho. Lá em Isaías 43:8 fala assim: trazer o povo, ainda que tenha olhos é cego, ainda que tenha ouvidos é surdo, trazer o povo. E nós estamos levando o povo, nós estamos amando o povo judeu, cumprindo profecias de Isaías 14, versículo 1, e também de Isaías 40, versículo 1, que fala: consolai o meu povo. E Isaías 14 fala que os estrangeiros se apegariam à casa de Israel e os ajudaria, né? Então, nós estamos fazendo, eu acho que o amor é a maior linguagem que nós podemos transmitir para qualquer ser humano, principalmente para os judeus. Amém, pastor. Eu fiquei impressionada com os números que você trouxe aqui sobre o tamanho que é, né, a operação hoje. Eu queria saber se existem hoje muitos brasileiros, se vocês têm uma estimativa de quantos judeus brasileiros existem hoje em Israel. Hoje já vivem em Israel 18 mil brasileiros. A comunidade judaica no Brasil é em torno de 120 mil, mas
todos os anos, antes da pandemia, estava indo em média de 700 judeus brasileiros para Israel. O ano passado foram 552. E agora, porque a absorção em Israel precisa receber também, tem um limite para receber. Mas esse ano já são 40 mil judeus que chegaram em Israel de várias nações, principalmente da Ucrânia e da Rússia. Como se dá o nome? Qual é o nome para o retorno dos judeus à sua pátria? O nome se dá Aliá. Em hebraico significa subir, ascender, restaurar. Porque Jerusalém está lá no alto, né? Então eles estão subindo, eles estão restaurando. E esse retorno deles nós chamamos de Aliá. Agora, o senhor falou sobre a questão de tratar com toda a papelada aqui no Brasil. Agora, a Embaixada de Israel, ela participa disso ativamente? As autoridades de Israel, em Israel, também participam ativamente disso? A Embaixada, ela tem um serviço diplomático, não é? Agora, o responsável por toda a triagem de documentação é um órgão do governo chamado Agência Judaica para Israel, que fica em São Paulo. Então, o judeu que quer fazer aliar, quer empreender aliar, ele vai ter que preencher lá no call center toda a ficha, ele vai provar com a sua documentação que ele é judeu, não é? São vários documentos que eles têm que provarem para poder a agência judaica, então, emitir os documentos para Jerusalém e Jerusalém, a agência judaica de Jerusalém, que vai dar o ok para a agência judaica daqui liberar a pessoa para ir embora ou não, não é? Diante do tamanho dessa operação, imagino também que há custos financeiros, né, por trás desse trabalho. Quem ajuda a manter a Operação Êxodo? A Operação Êxodo é mantida por cristãos, por igrejas, pessoas que colaboram voluntariamente, né? Tem empresários em outras nações, é comum os empresários investirem nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a igreja brasileira, cristãos, são que ajudam. Muito bem. Um grande êxodo está acontecendo a partir do leste europeu, devido àquela guerra, como o pastor mesmo disse, entre Ucrânia e Rússia. Mas esse fenômeno pode também ser visto também na América do Sul e no Brasil. Profecias que se cumprem e mostram sinais da volta de Cristo. Além do evangelho do reino que é pregado nas nações. Isso há um grande volume também nas redes sociais. As redes sociais têm trabalhado também com isso, vocês têm trabalhado em conjunto. Qual o trabalho que vocês fazem nesse contexto? Olha, a Operação Êxodo tem a nossa base internacional, fica na Inglaterra, né? Então tem todo um serviço de mídia que trabalha com isso, né? Nas redes sociais. E nós estamos também inseridos, né? De alguma maneira a gente envia e-mails, cartas para os nossos colaboradores e divulgamos. Às vezes a Rede Super também nos convida para uma entrevista. Pastor Ângela Valadão também sempre nos abre a oportunidade. E já estivemos em vários estados brasileiros falando e a gente também combate o antissemitismo nas nossas pregações. Afinal, o nosso Salvador é judeu. João 4:22 diz que a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo é judeu. Os discípulos de Jesus é judeu. Então, nós, como carregamos essa carga judaica, cristã, que veio de lá, temos que amar esse povo, é o nosso povo. Nós somos enxertados neles, não é? Romanos 11 fala que nós éramos a oliveira brava que foi enxertada na boa. A oliveira boa é aquela que é cultivada nas raízes. E a brava é tipo aquele pé de goiaba que nasceu lá no meio do mato, sem que ninguém plantasse, não é? Então, essa oliveira brava que estava lá, os gentios que se apegaram, que abraçaram a fé do povo judeu. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, agora fica a pergunta, muitos cristãos estão voltando para lá, estão indo para lá, cristãos
muitos desses judeus, às vezes com uma origem um pouco mais distante na árvore genealógica, Sim. que se tornaram cristãos aqui. Quando eles voltam para Israel, há alguma resistência pelo fato de serem cristãos, de estarem voltando a um trabalho nesse contexto? Olha, o Estado de Israel é um estado laico, não é? Chega lá em Israel até judeus ateus, judeus de várias confissões religiosas, não é? É difícil saber se está indo algum judeu que tem Jesus como Messias, porque nós não entramos nessa esfera. Não há essa preocupação. Nós não entramos nessa esfera, que isso é uma coisa muito particular. A fé é uma coisa particular, né, de cada um, e a gente não quer polemizar nada. Nossa função não é essa. Nossa função é amar o povo judeu através das nossas ações, porque esse povo merece. Eles sofreram muito com o cristianismo, e o cristianismo não é isso. Os ensinamentos de Jesus não é isso. Nas cruzadas, esses homens converteram tudo, menos a espada. Tudo tem em nome do cristianismo. Veio a Inquisição, processou 350 mil judeus na Espanha, né? A coroa espanhola, com segmentos religiosos cristãos, católicos. 31.192 judeus foram queimados vivos em fogueiras. Então, o partido nazista, ele foi financiado pelo Papa Pio XII. E nós, evangélicos, não temos nada a ver com isso, não é? E nós estamos trabalhando nessa contracultura, porque o povo judeu é o nosso povo. Ruth falou para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não me instes para que te deixe. Onde queres que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Não é? E que não seja outra coisa, senão a morte me separar de ti. Uma gentia, uma judia, uma árabe que acompanhou uma judia. E essa árabe, ela foi enxertada na família judaica, porque ela casou com Boaz, não é? E depois, Boaz é quem? É o avô de Davi, né? Ele teve Obed teve Jessé, Jessé teve Davi. O rei de Israel, um dos mais aclamados de Israel, o principal, o homem que é mais falado. A história é sofrida, mas é linda. Né? É sofrida, mas é linda, né? É verdade. Todo o protagonismo que Noemi sofreu com essa história, né? De perder filhos, né? Perder o esposo e viver amarguradamente. Eu sei o que é perda. Eu perdi uma filha. Triste. 19 anos. Inclusive, estou vendo aí um livro seu nesse sentido. Esse livro é Reconstruindo a Vida para o Senhor. Sim. Onde é que eu posso pegar aqui? Ok. Quem quiser seguir nas redes sociais é Carlos 2050 Pri. Carlos 2050 Pri. Como é que foi essa história? Da sua filha? Da minha filha. Eu estava nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar e 2 dias depois eu recebi um telefonema, o pior telefonema da minha vida. Ela foi cantar numa igreja em Pedro Leopoldo, juntamente com outros jovens, não é? E ali no trevo da Roussim, um ônibus veio e bateu contra o carro que eles estavam. Eram jovens que estavam adorando a Deus. E o último cântico que ela cantou foi Rude Cruz. Foi Rude Cruz. É o pior momento da minha vida, pastor. E eu levei 40 horas para chegar. O meu genro é médico e eu falei com ele: meu filho, você é médico, segura, porque eu quero ver pela última vez. E eu achei que eu devia contar essa história, porque é uma história, ao mesmo tempo que é muito dura, é uma história de esperança. Muitos jovens foram para a presença de Deus, muitas famílias se converteram, muitos casamentos foram salvos dentro do velório,
porque casais enfrentando dificuldades com filhos, querendo desistir dos filhos, quando viu eu com a minha filha chorando do lado do caixão, nós estamos aqui lutando um contra o outro, uma filha está viva, nossa filha está viva e esse casal? E ali foi salvo aquele casamento. Então, eu sei, eu até coloquei aí que Deus tem planos eternos a partir da nossa dor. A nossa dor vai servir de consolo para alguém. A saudade que eu sinto nunca vai... Só a eternidade vai acalentar, vai acalmar tudo isso. Enquanto eu tiver vida, eu quero servir a Deus, Amém. Amar a Deus e poder prosseguir e encorajar as pessoas que estão pelo caminho devido ao luto. Amém. Aí. Pastor Carlos, é um testemunho de vida fantástico, né? E a gente vê que Deus tem usado a sua vida como fortaleza também e tem te usado esse ministério, que a gente pode dizer que a Operação Êxodo Ebenezer é um ministério. E eu fico impressionada de ver como Deus tem te usado para levantar também, para unir famílias, para dar esperança na vida das pessoas. Queria te parabenizar, porque também é um trabalho muito bonito e a história é muito emocionante. Acho que emociona todos nós. Eu vou pegar esse livro para ler também. Quero conversar com o pastor, conhecer mais a história também. Tá, será um prazer. Me lembra um pouco, guardadas as proporções, da origem do hino Sou Feliz, quando a morte daquelas crianças aconteceu em alto mar e o pai conseguiu compor no lugar onde eles sofreram, as crianças, o naufrágio, e ali pôde compor o hino Sou Feliz. Impressionante. Como na dor Deus pode atuar. Eu estava naquela cidade, Atlantic City, que é nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e eu fui pegar o avião em Nova York. E o voo que acharam para mim, eu tinha uma escala de 9 horas no aeroporto de Miami, e ali no aeroporto foram 9 horas, foram muito doloridas, e eu chorava no banheiro, por 6 horas eu estava chorando no banheiro, e quem me consolava eram os zeladores do banheiro. Como é que Deus faz, né? Mais uma vez, como é que faz para adquirir o livro, então? Pode entrar em contato comigo, inbox, né? No Carlos 2050 PRI. É PRI, pastor? PRI. É uma palavra transliterada hebraica que significa fruto. Está ali no vídeo, ali, ó. Ótimo. É isso aí. Muito bom. É um exemplo de vida para todos nós, né? Obrigado. Agora, eu estou vendo que você está com outros livros aí também, meu pastor. Esse livro, quem escreveu foi o fundador da Operação Êxodo, Gustavo Scheller, que já faleceu, e a esposa dele, Dona Elza, faleceu recentemente, esses dias agora. E aqui são vários livros, né, para o senhor desfrutar da leitura e ver um pouco do nosso trabalho no âmbito internacional, não é? Muita coisa aqui, né? Profecia bíblica, o pacto guardado por Deus. Né? E vai, exatamente, só vai treinando o espanhol. Meio ruinzinho, hasta la vista, né? E aqui também temos... Aliá. Essa revista, ela é mensal ou... Ela é trimestral. Trimestral. Também para consegui-la... Pode entrar em contato comigo. No mesmo endereço, está lá colocado ali. Muito bom mesmo. Deus faz as coisas de uma maneira maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Mas o significado literal, como já disse o pastor do termo, aliás, é subir. Viajar para Jerusalém exige subir para as colinas a partir da planície abaixo. Por essa razão, o povo judeu adotou esse termo para se referir ao processo de retorno à terra de Israel, dos 4 cantos da terra. Quais nações abrigam mais judeus atualmente? Atualmente, os Estados Unidos é o campeão, com praticamente 6 milhões de judeus. Depois, nós temos a França, com aproximadamente 400 mil judeus. Depois... Rússia, Ucrânia, ainda tem muitos judeus. A Ucrânia agora está dando bastante baixa, né? Que eles estão saindo da Ucrânia, indo embora para Israel,
Nós fretamos recentemente aviões, alugamos hotéis na Polônia e também em Bielorrússia, Hungria, para poder receber esses judeus e, junto com a agência judaica, ela fazer todo o trâmite da papelada e colocar no avião e ir embora para Israel. Muito bem. Pastor, eu gostaria de saber como é a chegada desses judeus no Estado de Israel. O governo ele auxilia de alguma forma? Ele tem algum tipo de política pública para receber essas pessoas? Quando elas chegam lá? Tem, sim. Quando elas chegam lá em Tel Aviv, já tem no aeroporto uma sala especial para recebê-los e eles vão receber todas as documentações deles. Em menos de 24 horas, eles estão completamente absorvidos. Então, tem um Ministério do Interior, Ministério de Absorção e Aliá, que recebem esses judeus. Eles vão receber os primeiros salários, eles vão ser levados para um lugar, o primeiro para um hotel, por causa da Covid. Então, eles vão ficar ali 7 dias, se testar negativo, eles já podem ser liberados para onde vão morar. E eles vão estudar numa UPAM, que é uma escola de hebraico, por 6 meses, o método Aleph. E ali eles vão começar a estudar a língua, porque em Israel se fala aproximadamente 70 idiomas. E o idioma oficial é o hebraico. E ali ele vai ser introduzido, então, para poder já começar a trabalhar. E Israel é muito pequeno, é do tamanho do estado de Sergipe, não é? Cabe pelo menos 320 Israel dentro do Brasil, aproximadamente. E Israel, os judeus, eles têm que usar a mente, porque a terra é muito pequena. Então, eles usam as mentes para poder criar as startups, criar aplicativos. Nós temos aí o Waze, temos o WhatsApp, nós temos o Google, temos tanta coisa aí que tem aí disponível para todos nós. Foram criados por muitos militares, inclusive jovens militares, por causa da guerra, tem que criar tecnologias, né? O Waze mesmo foi criado por causa da estrutura de guerra que tem sempre que policiar para poder proteger seu território. Então, esse é o segredo do povo judeu. O QI é muito elevado e eles precisam trabalhar, então, com a cabeça. Inteligência e criatividade, né, pastor? Inteligência e criatividade. E como é possível ajudar o projeto, a Operação Êxodo Ebenezer? A Operação Êxodo, você pode emitir um Pix, né, para o CNPJ da Operação Êxodo, que é o 12-184-327 /1000 ao contrário 40. Como não está aqui na tela, eu vou pedir para o senhor repetir, por favor. Tá. O CNPJ é 12-184-327 1000 ao contrário -40. Ou se quiser fazer uma transferência, é Banco Bradesco, agência 1835, conta corrente 450, dígito 2. E será bem recebido, Amém. bem Há um usado. trabalho nacional, como é que vocês fazem para divulgar o trabalho nacionalmente? Nós estamos aqui num programa e aqui também na Rede Super, por diversas vezes, o irmão já fez isso e, por certo, em outros lugares também. Como essa divulgação é feita no Brasil? No Brasil, a gente normalmente faz quando igrejas nos convidam para pregarmos e falarmos sobre o assunto. A gente passa fotos, passa tudo como é que funciona o trabalho. Nós somos, assim, não acanhados, mas somos muito prudentes devido ao antissemitismo que há no mundo e no Brasil tem antissemitismo também, não é? O povo judeu, de modo geral, é um povo bastante discreto na sua forma e eles estão atentos, né? Se tiver alguma forma de antissemitismo, eles estão atentos para combater o antissemitismo. E a igreja, eu acho que ela é a maior aliada. Por exemplo, a minha esposa tem um trabalho com crianças fenomenal. Esse trabalho com crianças, ela recebeu um vídeo uma vez que um país desses muçulmanos doutrinava crianças para destruir Israel, para destruir os Estados Unidos, para odiar.
Então, minha esposa fez na contramão disso, e ela ensina as crianças nas igrejas para amar Israel, para amar o povo judeu, orar pelo povo judeu, orar pela paz de Jerusalém, para trabalhar nessa contracultura, porque as crianças, elas são massificadas com muitas coisas ruins, não é? E nós temos que fazer alguma coisa por isso. Conscientização é muito importante, né, pastor? E nós não podemos ajudar a disseminar a cultura do ódio, que nós temos visto acontecendo também em diversas áreas, né? Nós, como cristãos, temos responsabilidade social também em cima disso. É verdade. E você pode notar, Lê, que o povo judeu, ele tinha tudo para viver amarguradamente contra a humanidade. Entretanto, os prêmios Nobel de medicina, de várias áreas, né, de tecnologia, são 70% eles que conquistam, porque eles retribuíram o bem para a sociedade. E Jesus tem um ensinamento: não se paga o mal com o mal, mas o mal se paga com o bem. E o povo judeu está pagando a humanidade com o bem, não é? Então, tantas tecnologias, tanta coisa. Se a gente toma penicilina, não foi inventada por um judeu. Tantos antibióticos que temos, curas hoje, judeus. Nós temos lâmpada de sensor de presença, os judeus criaram. Nós temos vários aplicativos, a vida nossa ficou mais fácil, não é? Porque os judeus fizeram bem à humanidade. Muito bem. Pastor Carlos, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho, que Deus continue te usando, porque é um ministério extremamente comprometido com a própria palavra do Senhor. Deus o abençoe. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pelos livros, por essa simpatia toda, né? Nós tivemos ali um relacionamento em Ucrânia. Urucânia, né? Olha só. Como é que fica no subliminar, né? Ucrânia. Urucânia. Minas Gerais. Pastora maravilhosa, aquela, Pastora, né? Carmita. Maravilhosa, uma igreja linda, né? E o pastor Léo foi consagrado ali, nós estávamos juntos. Você deu a bênção araônica em hebraico. Foi. Eu entreguei a Bíblia. Foi uma bênção essa semana. Sim. Ale Portela, muito obrigado, e que você continue aí também militando. Parece que o nosso povo tem um certo preconceito com militar, né? A palavra militando. Precisa ler a Bíblia, né? Você precisa ser um militante das coisas do Senhor, das causas do Senhor. Então, que o nosso povo seja um povo militante nesse contexto, né, Ale? Amém. Militar 24 horas por dia. Não é isso, pastor? Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, desejar que Deus continue lhe fortalecendo o seu ministério e fortalecendo também a Operação Êxodo Ebenezer. Muito obrigado. Nós apreciamos as orações de vocês, de toda a igreja, e que Deus possa abençoar grandemente vocês também. Eu sou conterrâneo do pastor Jorge Linhares. Grande figura. Sou conterrâneo dele, Barão de Cocais. Uma benção. Bem, nós terminamos agora o nosso programa Super Conversa. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço para você. Até lá.